Olá, bom dia e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo a mais um culto ao Senhor. Estamos começando a semana na presença de Deus, como sempre fazemos, e o texto que nós gostaríamos de deixar para a sua reflexão, já no início deste culto, está em Números capítulo 6, versículo 24 ao 26, onde a palavra de Deus nos diz assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Este é o texto que nós gostaríamos de deixar já no início, queremos deixar já no início deste culto ao Senhor, para que você já pense na misericórdia de Deus, na sua graça, na sua bondade. Nós queremos agradecer a Deus por mais uma semana, agradecer ao Senhor Deus por estarmos aqui, exatamente, pela respiração que Ele tem nos dado, pelo fôlego de vida. Como diz a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, só estamos vivos, só nos movemos e existimos porque Ele tem nos dado da sua bênção. E é motivo de alegria estarmos diante do Senhor dizendo: muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical e queremos convidar você, na medida do possível, claro, a convidar seus parentes, familiares, amigos, quem sabe vizinhos, para estar conosco nestes minutos que se seguem. Nós vamos louvar a Deus, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos meditar na sua palavra, nós vamos agradecer a Ele por mais uma semana. Tantas bênçãos Deus tem nos concedido. Estamos aqui porque a sua misericórdia e o seu amor têm nos alcançado. E queremos convidar você agora, neste momento, para subir ao trono da graça. Nós vamos orar a Deus, bendizê-lo, agradecer. Ah, como é bom estar na presença do nosso Pai. E eu quero convidar você, se você pode estar em casa, quem sabe aí na sala, junto com a família, você que está aí na cozinha fazendo os afazeres, mas ouvindo este momento culto ao Senhor, quem sabe você está trabalhando e podendo, no momento que você está, dependendo do setor onde você esteja, assistindo ou até mesmo ouvindo este culto ao Senhor, você que está, não sei, talvez viajando, mas está aí ao lado, com o seu tablet, com o seu celular, smartphone, conectado pelas redes sociais, né, da Rede Brasil, você pode sim, pelas linhas interativas, estar também nos ouvindo. Enfim, são muitos momentos que Deus pode estar proporcionando diferentes. O importante é que todos nós estamos conectados com o céu. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado por mais um domingo, por mais um dia, por esta manhã maravilhosa. Tantas coisas aconteceram, Deus, durante esta semana que passou e sabemos que outras virão nesta que se inicia. Mas nós queremos te agradecer. Obrigado por tua palavra. Obrigado pela salvação imerecida, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida, pela salvação. Obrigado, Deus, por estarmos aqui fazendo a tua obra. Eu quero te agradecer, Deus, pela vida do teu servo, pastor Ailton José Alves, que tem nos proporcionado esta oportunidade de fazer a tua obra. Obrigado, Deus, pela Rede Brasil de Comunicação, por este veículo, Senhor, que o Senhor tem proporcionado à tua igreja aqui, a Assembleia de Deus em Pernambuco, para pregar a tua palavra. Centenas, dezenas, milhares de vidas já foram alcançadas. Ah, Deus, como é bom ser útil na tua obra. Como é bom estar aqui, Senhor. Eu quero te agradecer pelas vidas que nos acompanham. Aquele que está em casa, no trabalho, viajando, quem sabe nos hospitais, mas tem a oportunidade, Senhor, de assistir este culto, Senhor, no lar. Abençoa, Senhor, traz cura, traz bálsamo. Cuida da nossa alma, Senhor. Que neste domingo o teu nome mais uma vez seja engrandecido e glorificado. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar a Deus? Queremos convidar você a enaltecer o nome daquele que é digno de receber toda a honra, glória e louvor. E para este momento, nós vamos convidar aqui o evangelista Josadaque Aquino. Ministro, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Fique à vontade, por favor. Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos adorar a Deus com o hino de número 16, que está aí na nossa lição de hoje, né? Como sugestão. Despertar para o trabalho.
Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão-se os dias que lhe posso apresentar. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderiam ao Senhor apresentar? Não mais temerei a morte, vencerei por salvo estar. Qual será a minha sorte se no céu vazio entrar? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderiam ao Senhor apresentar? No celeste lá entrando, como irei ao Salvador? Quantas almas irei levando para meu fiel Senhor? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Do pecado preso em elos, passeando em vão labor, quem me dera reavê-los pra servir ao meu Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderiam ao Senhor apresentar? Despertemos, já é dia, trabalhemos com fervor, elevemos com alegria muitas almas ao Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderiam ao Senhor apresentar? Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar a Deus com mais um hino? O hino de número 93, Há Trabalho Pronto. Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer! E só tu, ó crente, o poderás fazer. Para cada crente o Mestre preparou um trabalho certo quando resgatou. O trabalho a que Jesus te chama aqui, como será feito se não for por ti? Por Jesus a trabalhar,
Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria, que satisfação poder estarmos juntos nesta manhã de domingo, neste culto no lar, a escola bíblica dominical, adorando a Deus na beleza da sua santidade. E somos gratos também ao nosso Deus pela condição de estarmos aqui com você, não é? Juntamente com a sua família, e louvamos a Deus por esta grande honra. Também agradecidos ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que nos concede a oportunidade de estarmos aqui cooperando neste trabalho. Seguindo a orientação do evangelista Alessandro Barreto, secretário da Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais, nós queremos lhe lembrar que hoje estaremos estudando a lição de número 4. Estaremos seguindo a sequência, a lição de número 4, cujo tema é Paulo, a vocação para ser apóstolo. Este é o tema da lição que estará sendo trabalhado nesta manhã. O texto áureo da nossa lição, fazendo menção do que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, encontramos o registro feito pelo apóstolo Paulo, quando ele assim se expressa dizendo: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Já a verdade prática da lição nos lembra que Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Esta lição de número 4 tem um objetivo geral, que é o ponto principal, podemos assim dizer, onde o comentário fluirá com esta finalidade. E o objetivo geral da lição é, entre outras coisas, destacar ou revelar que Deus vocaciona atualmente os crentes para a sua obra. Repetindo, o objetivo geral da lição é revelar que Deus vocaciona atualmente os crentes para a sua obra. Já os objetivos específicos são 3, e eles estão, como sempre, relacionados aos tópicos da lição. O primeiro objetivo específico é salientar o ponto de partida para a vocação de Paulo. Já o segundo objetivo específico é enfatizar que a vocação de Paulo foi efetivada pelo Cristo ressurreto. E o terceiro e último objetivo específico é relacionar a vocação de Paulo com o aprendizado no deserto. Para tanto, a lição de número 4 tem a sua leitura bíblica em classe em 2 textos. Primeiro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 15 a 22, e também Gálatas, capítulo 1, versículos de 11 a 18, e já queremos lhe convidar nesse instante para estarmos juntos lendo a palavra do Senhor. Façamos isto de forma reverente, já que estamos lendo a palavra de Deus. Você pode parar num instante, você dispõe desta possibilidade, está em casa ou mesmo em uma atividade pessoal, fora do seu ambiente residencial, mas se puder estar lendo, acompanhando, dando ouvidos ao que está sendo lido pela palavra do Senhor, com certeza nós seremos abençoados. Vamos à leitura da palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículos de 15 a 22, depois Gálatas, capítulo 1, versículos 11 a 18, nos diz assim a palavra do Senhor. Vamos juntos ler a palavra de Deus. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo, nas sinagogas,
pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Vamos ler agora Gálatas capítulo 1, versículos de 11 a 18. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. São esses 2 textos, não é? Esses 2 capítulos, a leitura bíblica em classe que nós acabamos de fazer. E nesse instante lhe convidamos para juntos fazermos mais uma oração, pedindo a bênção do Senhor em continuação, orando pelo servo de Deus que nos trará o ensino da palavra do Senhor, que possamos estar atentos com o coração aberto para ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. E queremos lhe convidar nesse momento para estarmos orando juntos. Se você puder, vamos nesse instante estar orando ao Senhor. Oremos. Querido Deus, amado Pai, no nome de Jesus, como é bom estarmos em Tua presença. Já temos cantado hinos de adoração, de gratidão, de louvor. Temos lido a Tua palavra, palavra maravilhosa. Ó Deus, que assim pedimos, nos ajuda a aplicá-la em nossos corações. Estende as Tuas mãos sobre o Teu servo, que tem a responsabilidade de nos trazer o ensino da Tua palavra. Usa-o como sempre, abençoando a todos nós que aqui estamos com os corações abertos, ó Deus, para ouvir a Tua palavra. Estenda as Tuas mãos aos Teus filhos que estão neste momento juntamente conosco, cultuando, Te adorando, espalhados, ó Deus, em todo o território, tanto do estado de Pernambuco como da nação brasileira, aqueles que estão além das fronteiras, mas que estão ligados, ó Deus, junto à Rede Brasil de comunicação, pelas plataformas disponíveis, e conosco estão também adorando ao Senhor. Seja com eles, dando força, graça. Aos que estão enfermos, Tu podes curar. Os que estão hospitalizados nesse instante, Tu és poderoso, Tu és o médico por excelência. E nós cremos que Tu podes, em meio à ministração da Tua palavra, estar curando os Teus filhos, dando saúde plena, para que todos possam gozar de saúde, adorando ao Senhor na beleza da Tua santidade. Tudo isso nós estamos a Te pedir e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos, nesse momento, não é? Já cantamos ao Senhor alguns hinos, já temos lido a palavra, oramos, e chegou aquele momento tão agradável que faz parte também do nosso culto a Deus, que é o momento em que estamos contribuindo com os nossos dízimos e também com as nossas ofertas, já que a palavra de Deus assim nos ensina. Inclusive, o proverbista, no capítulo de número 3 do livro dos Provérbios, versículos 9 e versículo de número 10, passagem muito conhecida de todos nós, nos diz que contribuir, cooperar com os nossos bens é uma forma de honrarmos ao Senhor. É exatamente esta expressão que ele se utiliza. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10, o proverbista diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos.
Olha ele falando aqui de que contribuir é honrar ao Senhor. E no versículo 10, ele traz, entre outras coisas, mais uma motivação, que é entendermos de que na medida em que honramos ao Senhor, Ele nos abençoa ainda mais, já que Ele tem muito nos abençoado. Já que no versículo 10 ele diz, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha a promessa de Deus para quem o honra com os seus bens, com as suas fazendas, como diz a versão corrigida. Observe, portanto, que você e eu temos motivos de sobra para estarmos cooperando. E para tanto, principalmente você que ainda está impossibilitado de estar no templo por as razões mais variadas, ou você que nos acompanha de outro estado, até mesmo de outro país, mas que tem sido abençoado com a programação apresentada por esta igreja e tem proposto no seu coração de também cooperar, você pode estar fazendo pelas ferramentas que a nossa igreja dispõe para facilitar a sua contribuição. Além do QR Code, que está aparecendo aí no seu visor, que é uma tecnologia muito conhecida de todos, você pode estar aproximando a câmera do seu celular e ser direcionado ao site da nossa igreja e poder cooperar. Se você assim preferir, você pode acessar diretamente no www.ieadpeplay.org.br, onde você, além de ter toda a programação da nossa igreja à sua disposição, você tem lá a opção Quero Contribuir. Após isto, você pode selecionar a natureza da sua contribuição, se é um dízimo, se é uma oferta, se é para o trabalho social, trabalho missionário, se é para ajudar ou continuar ajudando a Rede Brasil de Comunicação para que este trabalho continue sendo realizado e alcançando ainda mais vidas em todo o globo terra. Você pode estar selecionando aí a natureza da sua contribuição e escolhendo a melhor forma de fazê-la, seja pelo PayPal ou pelo PagSeguro, ou por meio das transferências bancárias disponíveis por meio da Caixa Econômica, Banco do Bradesco e também Banco do Brasil, que estão aí as agências com, respectivamente, todas as informações necessárias para que você possa, com segurança, estar fazendo a sua contribuição. Lembrando que todas essas contribuições estão diretamente ligadas à Igreja Evangélica, à Assembleia de Deus em Pernambuco. Está aí o CNPJ, você pode estar fazendo um print da sua tela. Inclusive, estas mesmas informações vão estar aparecendo no rodapé durante o momento do louvor e você pode estar também cooperando. Mas, se você ainda preferir, à sua disposição tem o Pix, muito conhecido de todos, em que você pode estar seguindo passo a passo, lembrando a chave de ativação, que é o próprio CNPJ da igreja, que também vai estar disponível na sua tela, em que você pode estar confirmando o valor, a sua contribuição de forma segura e sabendo que está sendo feita com muita propriedade e usada para o engrandecimento do nome do Senhor e honrando a palavra de Deus. Sendo assim, vamos estar orando nesse instante. O evangelista Alessandro nos convida, nesse momento, a estarmos também orando, apresentando os dizimistas, os ofertantes da casa do Senhor. A você, meu irmão, minha irmã, meu amigo que ainda não é evangélico, mas que está desempregado, meu irmão que está desempregado, minha irmã que está desempregada, vamos orar por vocês nesse momento. Deus é poderoso para abrir as portas, faça um voto, como sempre temos aprendido pela palavra e com os nossos pais nesta igreja, o valor de fazer um voto ao Senhor. E com certeza Deus há de lhe honrar. Você crê nisso? Então curve sua cabeça nesse instante e juntamente conosco vamos orar no nome de Jesus. Pai bendito, Deus de poder, mais uma vez, Senhor, estamos diante da Tua face, diante da Tua presença, agradecendo, ó Deus, pelo Teu cuidado, pela Tua providência, ó Senhor, pelo mantimento diário, pois a Tua palavra diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem de Ti, Senhor. A saúde para trabalhar, a capacidade física, intelectual, a porta aberta, tudo vem de Ti. E Te agradecemos pelo Teu cuidado sobre os Teus filhos que, apesar de estarem passando por dificuldades as mais variadas, mas também têm sido alvo da Tua misericórdia e que nesse momento vão estar contribuindo com uma expressão de gratidão, de reconhecimento, de fidelidade a Ti e a Tua palavra. Continua abençoando os Teus filhos que vão estar cooperando, Senhor. Aqueles que gostariam de estar contribuindo, mas encontram-se desempregados, Tu podes abrir portas de emprego, Tu podes surpreender os Teus filhos
ainda esta semana, quem sabe amanhã, Senhor, em plena segunda-feira, receber uma ligação, um convite, a seleção de um currículo que foi entregue ou uma palavra positiva com relação a todo o processo seletivo que já foi feito nas empresas onde os teus filhos têm entregue os currículos. Estende as tuas mãos, dá vitória. Os que são comerciantes, os que são autônomos, empresários, continua abençoando o estado de Pernambuco, a nação brasileira, abençoando a economia deste país. Dá vitória à tua igreja, para que continuemos, Senhor, fazendo este trabalho com toda alegria. Assim te pedimos, porque cremos, confiamos e dependemos de ti. E desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O evangelista Alessandro convida mais uma vez o evangelista Josadark para estar louvando a Deus enquanto nós estamos cooperando, contribuindo para a obra do Senhor. Vamos adorar a Deus, amados. O hino 600 da nossa harpa é o hino que foi colocado como sugestão na nossa lição deste dia, não é? Hino 600. Mãos ao trabalho, crentes, já passando ao alvor. Vamos enquanto temos nossa vida em flor. Vamos enquanto é dia, com força trabalhar. Eia que vindo a noite, já não há lida. Mãos ao trabalho, crentes, andai enquanto há luz. Eia que agora é tempo de servir Jesus e de o vigor da vida todos ao bem voltar. Eia que é vindo a noite, já não há lida. Mãos ao trabalho, crentes, breve nos chega ao fim. Firmes enquanto morte não toca o clarim. Vamos, irmãos, à obra, por Cristo trabalhar. Eia que é vindo a noite, vamos descansar. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus, queridos, estamos felizes por este momento maravilhoso de podermos estudar um pouco mais a palavra de Deus e louvar o seu nome, não é? Eu estava conversando com o nobre presbítero Jonathan Lucena, que hoje, dia 24 de outubro do ano de 2021, é uma data especial para todo assembleano de Pernambuco, né? Em especial, pois foi neste dia 24 de outubro do ano de 1918, que começou a história oficial da Igreja Assembleia de Deus aqui no estado. Hoje a igreja agradece a Deus pelos 103 anos. E ao final deste culto, claro, nós estaremos louvando a Deus em oração, agradecendo ao Senhor por esta data especial, não é? Estamos felizes e eu quero agradecer a Deus por nos oportunizar este momento tão maravilhoso de estarmos aqui na Rede Brasil de Comunicação, podendo com você aprender a sua palavra. Eu quero agradecer a Deus, quero agradecer também ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Obrigado, pastor, pela confiança, pela oportunidade. Estendo esse agradecimento também ao nosso superintendente, pastor Nadir Jackson Saraiva, por ter nos confiado o púlpito neste momento. Mas, voltando agora para a nossa lição, nós estamos hoje estudando a lição de número 4, que você está acompanhando aí em tela, o tema da lição de hoje, né? Paulo, a vocação para ser apóstolo. Muito bem.
O texto áureo da nossa lição está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo 1, quando Paulo nos diz a seguinte expressão: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. A verdade prática da nossa lição, que estará aí logo ao lado, nos diz que Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. E é justamente sobre isso que vamos falar hoje, sobre o chamado de Deus na vida deste homem chamado Paulo. A nossa lição tem como objetivo geral mostrar que Deus revelar quer dizer que Deus vocaciona atualmente os crentes para a sua obra. A nossa lição tem como objetivo específico pelo menos 3 coisas. Primeiro, estar aí os objetivos específicos. Salientar o ponto de partida para a vocação de Paulo. Em segundo lugar, enfatizar que a vocação de Paulo foi efetivada pelo Cristo ressurreto. E terceiro e último, relacionar a vocação de Paulo com o aprendizado no deserto. Exatamente. Vamos ver de que Deus se utilizou desse momento para preparar, para forjar o homem chamado Paulo. E a gente já aprende aqui que os desertos de Deus são momentos especiais, momentos pedagógicos, isso mesmo, em que Ele prepara o chamado, Ele prepara a vida do obreiro para a sua obra. O presbítero Jonathan Lucena já leu conosco, mas não custa nada relembrar que a leitura bíblica em classe para a lição de hoje encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos do 15 ao 22, e também Gálatas, capítulo 1, versículo do 11 ao 18. Pois bem, como sempre fazemos, eu quero lhe convidar a ler conosco. Você que não possui a lição da Escola Bíblica Dominical, você vai ter a oportunidade de ler com a gente. Aí vai aparecer na sua tela, no seu televisor, no seu smartphone, no seu celular, a introdução da lição. Vamos ler conosco? Quero convidar você a participar ativamente desta Escola Bíblica Dominical, não é? Estamos estudando a Palavra de Deus e, como sempre fazemos, vamos ler a introdução da lição. Diz assim a introdução: nesta lição, estudaremos a respeito da vocação de Paulo para o santo apostolado. Veremos o ponto de partida de sua vocação e sua escola de formação no deserto da Arábia. Assim, teremos uma visão geral de como Deus usa o tempo e as circunstâncias para formar um ministério útil para o reino de Deus. Que expressão bonita, não é? Deus usa os desertos para formar, para forjar um ministério, um santo ministério na vida de um homem vocacionado. Esta lição de hoje nos traz como título, como já falamos, a vocação de Paulo para ser apóstolo. E quando paramos para pensar um pouco sobre o chamado de Paulo para ser apóstolo, podemos perceber de que a sua conversão, que foi uma lição passada, uma lição que já estudamos, a conversão do apóstolo Paulo, ela acontece justamente logo após a ressurreição de Cristo. Após Cristo estar ressurreto, ele aparece ao apóstolo Paulo no caminho de Damasco, na rua chamada Direita, e o próprio Jesus vai evangelizar o apóstolo Paulo e ali dar-se o seu chamado apostólico. Há um texto que está na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo de número 9 e o versículo de número 2,
o próprio apóstolo, versículo 1 também, 1 e 2, o apóstolo Paulo nos fala sobre o seu direito de apóstolo, a sua chamada para o ministério apostólico. Ele diz assim: não sou eu apóstolo? Ele faz uma pergunta. Não sou livre? E ele continua: não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Observe que ele inicia essa sua fala fazendo perguntas. E estas perguntas são respondidas por ele próprio. Ele diz que é apóstolo, ele diz que viu o Senhor. Ele diz que aquela igreja, a igreja de Corinto, era obra sua. E no versículo de número 2, o apóstolo São Paulo continua dizendo: se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Que coisa bonita! O apóstolo Paulo inicia essa sua fala mostrando a razão, a defesa, por que ele estava defendendo o seu apostolado. E ele deixa de muito claro de que ele é apóstolo porque ele foi chamado, ele foi escolhido, ele foi separado pelo Senhor. E eu quero voltar aqui à nossa lição, pois na nossa lição, o ponto 1 da nossa lição fala sobre o ponto de partida para a vocação de Paulo. O primeiro ponto da lição, o primeiro aspecto que gostaríamos de selecionar, e aí está aparecendo em sua tela, queremos ler com você. O ponto 1 fala sobre a chamada e presciência divina. Vamos ler conosco junto? Vamos fazer uma leitura participativa, você em casa pode ler. Diz assim: a vocação de Paulo foi estabelecida segundo a presciência de Deus. Ele mesmo confirma este fato aos Gálatas quando escreve, abre aspas, mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, fecha aspas. Gálatas capítulo 1, versículo 15. O apóstolo experimentou uma completa transformação por meio do encontro com Cristo e foi vocacionado por ele para uma grande obra. O livro de Atos atesta para uma chamada presciente quando o nosso Senhor diz a Ananias, abre aspas, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome, fecha aspas. Atos 9, 15 e 16. Assim, Paulo foi batizado no Espírito Santo, batizado nas águas e teve a sua visão recuperada. Atos capítulo 9, versículo 18. Podemos então agora, de forma bem específica, já depois de termos lido a introdução e o primeiro ponto da nossa lição, falar sobre o chamado de Paulo para o ministério apostólico. Existem algumas informações que penso ser pertinentes e que precisamos pontuar neste momento sobre a chamada de Paulo, sobre a vocação de Paulo para ser apóstolo. E a primeira coisa que precisamos deixar aqui evidenciado é que o chamado de Paulo foi feito pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A conversão de Paulo, ela ocorre, todos nós sabemos, estudamos em lições passadas, logo após a morte e a ressurreição de Jesus. Isso está escrito no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, versos de 1 até o verso de número 18. Ali está narrada, está explicada como foi aquele encontro, como foi a conversão do apóstolo Paulo. Logo, se o próprio Jesus aparece a Paulo, evangeliza-o e declara-o que ele foi escolhido,
para ser um vaso ou um instrumento nas suas mãos para pregar para os reis, para os grandes e pequenos, para os filhos de Israel e para os gentios. Logo, nós podemos dizer de que o apóstolo Paulo tinha as credenciais necessárias para isso. Vale lembrar de que quando Judas, um dos 12 escolhido por Jesus, traiu Jesus e depois com uma amargura profunda em seu coração, a Bíblia diz de que ele tira a sua própria vida e ele perde o seu apostolado, ficou ali uma vaga. E quando os apóstolos vão se reunir para decidir quem ocuparia a vaga de Judas, é feita uma seleção, um critério é estabelecido. E isso está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. Se você pode e tem um exemplar da Bíblia e quer ler conosco, isso está escrito em Atos capítulo 1, versículos de número 21 e o versículo de número 22. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, versículo 21. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco, veja o critério, conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Versículo 23 diz assim: e apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar e, lançando-lhes a sortes, caiu a sorte sobre Matias e, por voto comum, foi contado com os 12 apóstolos. Pois bem, aqui nós entendemos que o critério para ser apóstolo era ter conhecido Jesus, ter visto Jesus, desde o seu batismo até a sua ascensão, morte e ressurreição, claro, e ascensão aos céus. Além disso, ter sido escolhido por Jesus e, claro, ter sido testemunha da sua ressurreição, ou seja, ter visto Jesus ressuscitado. Sendo assim, aproveitando esta oportunidade, podemos dizer de que estes eram os critérios pelos quais eram necessários qualquer pessoa ser considerada apóstolo. Mas quando nós olhamos para a história de Paulo, nós vamos perceber que o próprio Jesus o convida, assim como os 12 apóstolos foram convidados, foram chamados para ser apóstolos, o próprio Jesus vai convidar, vai chamar, vai vocacionar o apóstolo Paulo, embora ele se considerasse indigno e menor entre os apóstolos. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Coríntios, sua primeira carta, no capítulo de número 15 e o versículo de número 8 e o versículo de número 9, ele nos diz assim: e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo, porque eu, Paulo, sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. O apóstolo Paulo, ele se sentia não digno de ser apóstolo, porque ele mesmo confessou que ele tinha perseguido a igreja de Deus. Ele tinha consciência do que tinha feito. No entanto, é bonito perceber de que ele faz questão de dizer que era apóstolo, mesmo se sentindo menor do que os outros,
pois nenhum dos outros apóstolos, dos 12 apóstolos, perseguiram a Cristo ou a igreja de Cristo, mas ele tinha feito isso. O próprio Jesus tinha dito a ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões, Saulo. Então, Paulo tinha consciência de que ele se sentia esse menor dos apóstolos por isso, porque em seu histórico passado ele tinha perseguido a igreja de Deus. Mas louvamos a Deus porque aprendemos com esta história de que Deus ele não está preocupado com o passado do homem. Ele está, sim, levando em consideração o agora. E neste momento que Paulo escreve sua carta aos Coríntios, ele já não era mais aquele perseguidor, mas ele era alguém que encontrou a Cristo, ou melhor, Cristo o encontrou. E ele se arrependeu de seus pecados e for agora, ou era agora, uma nova criatura. Então podemos dizer que o apostolado de Paulo ele é garantido porque foi o próprio Jesus quem o chamou. Paulo ele enfrentou muitas oposições por parte de alguns porque questionavam a sua autoridade apostólica. E por algum tempo Paulo sofre com isso. Mas podemos dizer que o próprio Paulo, apóstolo, ele diz: não da parte de homens, nem por homem algum, mas da parte do Senhor Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Isso está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Paulo faz questão de dizer de que seu apostolado ele era garantido porque ele vinha da parte de Deus e da parte de Jesus. Isso está, como já citei, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 1. Além disso, em suas cartas, o apóstolo Paulo, ele ressalta várias vezes, repetidas vezes, que ele foi chamado para ser apóstolo. Quando nós olhamos, por exemplo, para sua carta aos Romanos, capítulo de número 11 e o versículo 13, o apóstolo São Paulo diz: porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Veja que Paulo faz questão de frisar de que ele era apóstolo do Senhor. No capítulo de número 15, ainda na carta aos Romanos, versículo 15, ele diz: mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, me foi concedida. Veja que ele fala de ousadia, ele diz que tinha convicção, porque no versículo de número 16 deste mesmo capítulo, ele diz: que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, podemos dizer de que o chamado do apóstolo Paulo ao apostolado foi garantido porque foi o próprio Jesus quem o chamou. Quando ele escreve, por exemplo, a sua carta aos Gálatas, no capítulo de número 1 e o verso de número 16, ele diz assim, versículo 15: mas quando aprouve a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei carne nem sangue. Versículo 17 diz: nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Observe que ainda no capítulo de número 2, verso 7 e o verso 8 do mesmo livro de Gálatas,
ou carta, ele diz: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, verso 8, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, ou seja, para os judeus, aí Paulo diz: este Jesus operou também em mim com eficácia para com os gentios. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o mesmo Jesus que chamou Pedro para o ministério apostólico entre os judeus, foi este mesmo Jesus quem o chamou para ser apóstolo entre os gentios. E é por isso que na nossa lição, no segundo subtópico do primeiro ponto, falando sobre o ponto de partida para a vocação de Paulo, o subtópico 2 fala sobre um ministério na plenitude do Espírito. Está aí na sua tela, acompanhe comigo. Depois de passar pela experiência do novo nascimento, Paulo recebeu a plenitude do Espírito, isto é, ele foi batizado no Espírito Santo. Atos 9:17. Neste sentido, o livro de Atos revela que o ministério do apóstolo dos gentios recebeu uma unção especial do Espírito Santo. Foi um ministério marcado por pregação poderosa, curas, sinais, prodígios e maravilhas. Com o ministério do apóstolo, aprendemos que não podemos fazer a obra de Deus sem a atuação do Espírito Santo. Ele é quem confirma a palavra e a obra. Glória a Deus. O apóstolo São Paulo, ele não somente foi chamado pelo próprio Senhor Jesus, mas ele foi revestido pelo Espírito de Cristo. Ele recebeu uma unção especial. Em segundo lugar, podemos dizer que o chamado de Paulo ao apostolado foi confirmado, como nós lemos aqui, por prodígios. O apóstolo, além de reivindicar o seu apostolado como um chamado divino, ele afirma que o seu apostolado foi confirmado por sinais. E ele, escrevendo sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 12 e o versículo de número 12, ele vai utilizar deste argumento. Veja o que ele diz. Ele diz o seguinte, versículo de número 11, para ficar mais claro. Fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos demais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Que expressão bonita. E ele continua no versículo 12. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Paulo estava sendo questionado, o seu apostolado estava sendo questionado por alguns que não aceitavam o seu ministério. Mas o apóstolo, cheio do Espírito Santo, ele diz que além de ter sido escolhido por Jesus, que isso já era uma autenticação suficiente para o seu apostolado, pois o próprio Jesus o aparece, o próprio Jesus o chama, o escolhe, o vocaciona. Ele foi, em segundo lugar, testemunha da ressurreição de Cristo, porque ele diz, eu vi Jesus ressuscitado. Isso já era a segunda credencial para o seu apostolado, já era suficiente, mas mesmo assim, além de ter sido escolhido por Jesus, que já era uma credencial para o apostolado, além de ter visto Jesus ressurreto, que já era uma segunda credencial, apesar disso, ele apresenta a terceira credencial. Ele diz, olha, para aqueles que não me aceitam como apóstolo, eu posso mostrar que sou apóstolo pelos prodígios que Cristo fez e faz em meu ministério. Quantas vezes, não é? Nós temos a certeza do chamado, mas somos questionados por alguns. Alguns duvidam da chamada.
Alguns até podem duvidar da tua chamada, mas existem coisas externas, sinais que Deus deixa para confirmar que o chamado veio do próprio Deus. Podemos dizer então de que Paulo tinha convicção de que seu chamado era marcado pelos sinais. Isso era uma confirmação de que Deus, assim como ocorreu com Pedro, quando sinais aconteceram e prodígios, agora estava acontecendo com o próprio apóstolo Paulo. E ele diz isso também em sua segunda carta, sua carta aos Gálatas, no segundo capítulo, o capítulo de número 2 e o versículo de número 8, o apóstolo Paulo nos diz assim, Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo de número 8, ele diz assim, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, ou seja, entre os judeus, este mesmo Jesus operou também em mim com eficácia para com os gentios. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Eu tenho convicção da minha chamada. Eu posso dizer que sou apóstolo. Por que Paulo dizia isso? Primeiro, porque Jesus se apareceu a mim e Ele mesmo me escolheu, como escolheu os demais apóstolos. Segundo, assim como os demais apóstolos foram testemunhas da ressurreição de Cristo, eu fui. No capítulo 15, que ele escreve aos Coríntios, ele diz isso, que Jesus apareceu ressurreto aos apóstolos, a quase 500 testemunhas, e por fim, ele apareceu a mim. Paulo estava dizendo, do mesmo jeito que eles são testemunhas oculares, eu também sou. Mas em terceiro lugar, Paulo estava dizendo, Jesus operou em mim maravilhosamente, eficazmente, do mesmo jeito que ele operou em Pedro, ou a partir de Pedro, ele operou em mim. E agora nós podemos dar continuidade à lição, porque no subtópico 3, do ponto primeiro ainda da lição, a nossa lição fala que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? É uma pergunta, né? E eu gostaria de ler, porque isso aqui é algo que algumas pessoas se confundem muito, né? Veja que a lição diz, na Bíblia, vemos ocasiões em que Deus mudou o nome de pessoas. Abrão para Abraão, Gênesis 17, 5. Jacó para Israel, Gênesis 35 e 10. E ele continua assim, olha, como Jesus alterou o nome de Simão para Pedro. Marcos, capítulo 3, versículo 16, João 1,42. Entretanto, aqui é interessante, isso não se deu com o nome do apóstolo Paulo. Não há qualquer menção disso na Bíblia, o que explica a mudança de ênfase no nome de Saulo para Paulo é a origem do apóstolo. O nome Saulo, aportuguesado, Shaul ou Saul, remonta à sua origem judaica. Já Paulo, aportuguesado de Paulus, do latim, na sua cidadania romana. Como ministério do apóstolo buscava alcançar os gentios, o nome Paulo foi naturalmente usado no trabalho missionário e, consequentemente, nas escrituras canônicas. Muito bom. Então, o que a lição está querendo nos dizer é de que Paulo, ele foi chamado pelo próprio Jesus para ser apóstolo, tanto entre judeus como entre gentios. Mas o seu nome, Saulo, que indica mais a sua nacionalidade judaica, não foi tão evidenciado nas Escrituras, porque ele faz questão de dizer que ele foi chamado para ser apóstolo entre os gentios. E por isso, o seu nome de Paulo, o seu nome gentílico, né? Se assim eu posso dizer, o romano, foi o nome mais evidenciado. Podemos dizer que o chamado de Paulo para apóstolo foi, sim, confirmado pela escolha do próprio Jesus. Em segundo lugar, o seu chamado como apóstolo foi confirmado por sinais, mas podemos dizer, em terceiro lugar,
que o seu chamado como apóstolo, ele foi confirmado pelo trabalho que Paulo desempenhou. Paulo foi alguém ativo na obra. Podemos dizer que o apóstolo Paulo, quando defendia o seu apostolado, ele sempre trazia à memória o seu eficiente trabalho. Nós podemos ver isso entre os coríntios, por exemplo, quando ele faz questão de mostrar isso. Capítulo 9 da sua primeira carta aos coríntios. E aqui eu quero convidar você que tem possibilidades de abrir a sua Bíblia, o exemplar da sua Bíblia. Capítulo 9 da primeira carta que Paulo escreve aos coríntios, versículo 2. Ele diz assim: se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós. Ele estava falando para a igreja de Corinto. E ele diz assim: porque vós sois, olha que expressão bonita, o selo do meu apostolado no Senhor. Se alguém questionar a tua chamada ou teu chamado, né? Não se preocupe, porque o trabalho que você desempenha é o selo do teu ministério. Às vezes alguém olha e não aceita, né? Diz quem ele. O segredo é trabalhar. Deixa quem quiser falar o que quiser falar, quem quiser questionar a chamada. O segredo é fazer feito Paulo. Se eles não aceitarem, tudo bem. Agora uma coisa eu sei, a igreja, vocês, são o selo do meu apostolado, porque vocês sabem muito bem o que eu tenho feito. Foi o que Paulo fez. Tão bom é sabermos que se aqui ou ali alguém não aceita, rejeita, diz que não é, a obra vai mostrar a verdade. Paulo fez isso. Paulo não arguiu, Paulo não bateu, simplesmente Paulo usou a figura do selo, não é? E o selo é uma figura encontrada muitas vezes em pedras, em anéis, em coroas, para identificar a autoridade que alguém recebia. E Paulo usa essa figura para expressar o fato de que a sua própria conversão, a sua própria obra, o seu próprio trabalho era uma autenticação do seu apostolado. Paulo não estava dormindo, Paulo estava trabalhando. E o seu trabalho atesta isso. Com isso, Paulo lembra que a própria experiência que ele teve entre os coríntios era a confirmação do seu apostolado. É por isso que na primeira carta ainda aos coríntios, no capítulo 15, por exemplo, e o versículo 10, ele diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Aí ele diz: antes, trabalhei muito. Olha o que ele diz. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Glória a Deus. O segredo é trabalhar. É fazer feito o Paulo fez. Ir para frente. Para tudo tem um tempo. Vai chegar um momento em que a obra vai mostrar que Paulo realmente é apóstolo. Glória a Deus. Queremos voltar aqui para a lição, agora para o segundo ponto da nossa lição, já estamos caminhando aí para o término. O segundo ponto da nossa lição fala sobre uma vocação efetiva pelo Cristo ressurreto. Eu quero convidar você que está em casa ou nos acompanhando a ler conosco. Isso, exatamente. Primeiro ponto, Saulo viu o esplendor glorioso do Cristo ressurreto. Atos 9, versículo 3 ao 6. Não foi uma imagem, nem uma ilusão de ótica, mas Saulo viu realmente o Cristo ressurreto, a quem ele perseguia
Atos 9:17. Esta visão gloriosa ofuscou seu orgulho ante as autoridades judaicas e foi definitiva para a vida daquele que, mais tarde, seria um embaixador de Cristo entre os gentios. Vamos para o ponto seguinte lá, para a gente ganhar tempo, segundo ponto, logo abaixo. Isso, uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. Diz assim: Deus escolheu Saulo de antemão para fazer conhecer a sua vontade, Atos 22:14. Qual era a vontade de Saulo? Torná-lo embaixador de Cristo, um pregador do Evangelho. 9:20 de Atos. Não por acaso, as várias cartas do apóstolo às igrejas plantadas por ele eram assim identificadas. Dos pontos, abre aspas. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Fecha aspas. Efésios 1:1. O apóstolo não foi ordenado em Jerusalém, nem por uma comissão de apóstolos formada por Pedro, João e Tiago, ou por outros apóstolos de Cristo. O que prevaleceu foi a declaração de Jesus para Ananias, discípulo fiel de Cristo em Damasco. Dos pontos, abre aspas. Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, bem como diante dos filhos de Israel, fecha aspas, Atos 9:15. Ananias, com a autoridade delegada pelo próprio Senhor Jesus, numa visão, foi ao encontro de Saulo na rua chamada direita e lá, chegando, impôs as mãos sobre Saulo. Atos 9:17. Que coisa linda! A escolha de Jesus. Nós sabemos que para a salvação, a escolha é para todos. Não há uma escolha exclusiva para alguns em detrimento de outros. Não. Nós aprendemos à luz dessas sagradas escrituras que o desejo de Deus é que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Deus não elege uns e rejeita outros. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação, ela não é seletiva, ela é coletiva, é para todos. Agora, quando se refere à obra de Deus, há sim pessoas específicas para obras específicas em tempo específico. Não adianta querer impedir. Quando Deus olha para um homem, para uma mulher e diz, é este que eu quero, não tem quem impeça. Jeremias foi assim, o Senhor disse, te escolhi. E ele disse, Senhor, eu sou uma criança. E o Senhor disse, não tem problema. Antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te escolhi. Essa salvação não é como alguns dizem, como eu já falei, uma salvação, uma predestinação para a salvação. Não, mas é uma eleição para uma obra específica. Nem todo mundo é um Moisés, nem todo mundo é um Josué, nem todo mundo é um Paulo, mas há aqueles que Deus escolhe. E pode ser que alguém até rejeite, como aconteceu com Paulo, diga, não, ele não é apóstolo. Ele não é, ela não é. Isso pode até acontecer, mas quando Deus escolhe para algo específico, pode levantar quem quiser. Pode vir calúnias, difamações, injúrias, perseguições, acusações, pedradas, tudo. Vai doer, mas passa. A ferida é curada. E o projeto de Deus, ele acontece. Glória a Deus. Oh, aleluia. Eu poderia citar aqui, e quero citar, uma quarta coisa, ou um quarto motivo, o porquê Paulo tinha consciência de que a sua vocação para apóstolo foi verdadeira. Eu falei aqui que a chamada de Paulo foi, o apostolado de Paulo foi confirmado porque o próprio Jesus o chamou.
Eu disse aqui que o apostolado de Paulo foi confirmado por sinais, pelo Espírito Santo. Eu falei aqui que o apostolado de Paulo foi confirmado pelo seu trabalho, ele prestou serviços ao reino, foi o maior missionário depois de Jesus da história, mas eu posso dizer que o chamado de Paulo foi confirmado pela ressurreição de Cristo. Ele viu Jesus ressuscitado. Isso era necessário, a credencial para ser apóstolo precisava disso. Um dos critérios para o apostolado, como eu já falei, era ser testemunha da ressurreição. Isso está em Atos 1 e 22. Era preciso ser testemunha. E Paulo atesta isso, que ele foi testemunha da ressurreição de Cristo. Atos 9, verso 4 e 5, o próprio Jesus aparece para Paulo. E ele diz: quem és, Senhor? E o Senhor disse: sou eu, Jesus a quem tu persegues. Paulo tinha o que era necessário. Paulo tinha o que precisava. Ele diz: não vi eu a Jesus Cristo, nosso Senhor? Não vi eu? Isso está em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1. Ou seja, Paulo tinha todas as credenciais. Paulo estava reafirmando a igreja sempre, principalmente a igreja de Corinto, de que ele tinha as credenciais necessárias para ser apóstolo. É por isso que na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, e o versículo número 11, que já foi citado aqui por mim, ele diz isso. Ele confirma de que ele foi sim separado para o apostolado. Nós vamos agora concluir a lição olhando para o terceiro ponto da nossa lição. O terceiro subtópico do segundo ponto fala sobre a vocação que mudou a vida de Paulo, mudou a vida de Saulo. Mas isso, exatamente aí, está na sua tela, não é? A vocação que mudou o rumo da vida de Paulo. De perseguidor dos seguidores de Jesus, de personalidade tenaz e obstinada, Deus chamou Saulo e o transformou num apóstolo que seria o maior responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico. Glória a Deus. Concluindo essa parte, nós vamos agora para o último ponto da lição, que é o de número 3, que fala sobre a vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Deserto é lugar de aprendizado. Veja o que é que diz o primeiro subtópico, a ida para o deserto. O ministério de Paulo precisava de uma preparação austera, silenciosa, de comunhão com Deus e de reflexão. Em vez de ir a Jerusalém para aprender com os apóstolos, ele afastou-se dos judeus nas sinagogas, onde posteriormente passou a aprender a apresentar Cristo. Paulo tomou o caminho da Arábia, a sudoeste de Damasco, sob o domínio do rei Aretas. O apóstolo preferiu viver em um lugar na região desértica da Arábia, onde habitavam alguns grupos nômades, e ele era totalmente desconhecido. O deserto é um lugar de preparação. Deserto fala de angústias, deserto fala de tristezas, mas deserto também fala de preparação. Deus nos conduz ao deserto para lá falar conosco. Depois da sua conversão, Paulo passa 3 anos no silêncio absoluto de Deus, sendo trabalhado, forjado pelo Senhor. Imagine alguém de eminência ficar no escuro do deserto 3 anos. Você sabia que esse deserto é necessário? Você sabia que esse deserto é preciso? O próximo subtópico da nossa lição vai falar sobre as lições do deserto.
Vamos ler? Isso. O apóstolo sabia que precisava aprofundar o seu conhecimento acerca de Jesus Cristo, pois seu caminho seria de confrontos com dúvidas, oposição e rejeição. Então ele foi para o deserto da Arábia e ficou 3 anos aproximadamente entre a sua conversão e o seu retorno a Jerusalém, Gálatas 1, 17 a 18. Este período serviu para Paulo reavaliar a si mesmo diante de Deus, suas crenças e convicções judaicas, confrontando-as com a revelação da graça de Deus em Cristo Jesus. Assim, Paulo se preparou para explicar sua vocação aos líderes da igreja em Jerusalém. Amém. Se preparou. Preparação. O deserto é o lugar onde Deus prepara. O deserto é o lugar que você chora e ninguém vê. O deserto é quando você passa a noite em claro e ninguém sabe. O deserto é o momento das lutas, onde Deus está permitindo, Deus está forjando, preparando, moldando, agindo. Depois do deserto, Paulo saiu um gigante. Depois do deserto, Paulo não era mais o mesmo homem. Ele sabia que ele era um vaso escolhido, porque Jesus mandou dizer a ele: vai, Ananias, e diz a ele que ele é um vaso escolhido. Atos 9:15. Paulo sabia que ele tinha uma missão específica, porque ele foi chamado para ser pregador entre os grandes e pequenos, gentios e judeus, especificamente mais voltado para os gentios. Nós devemos entender de que essa expressão vaso escolhido, que foi o termo que Jesus escolheu quando disse a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Todo vaso escolhido paga preço e é alto. Paulo sabia que sofreria pelo amor de Cristo, porque Atos 9:16, Jesus disse: eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Quando Paulo estava fazendo a sua defesa em Atos 20:24, ele diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, conquanto que cumpra com alegria minha carreira e o ministério que recebi. Olha aí, de quem, Paulo? O ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Paulo era um vaso escolhido. Paulo sabia que tinha uma missão específica. Paulo sabia que sofreria por amor a Cristo. Eu quero terminar nesta manhã dizendo que a vocação divina para servir na obra de Deus, ela é árdua, ela é amarga, mas ela é prazerosa demais. Deus chama pessoas para trabalhos específicos. Gálatas 1:15, Paulo diz assim: porque desde o ventre da minha mãe me separou. Deus chama pessoas para trabalhos específicos. Em segundo lugar, Deus chama e capacita pessoas para servir neste trabalho específico. Romanos 15:18, Paulo diz: porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavras e por obras. Deus prepara. E por fim, Deus chama pessoas e envia pessoas vocacionadas por meio da igreja. Paulo foi assim. Que Deus nos ajude. A nossa lição, no último ponto, fala sobre mais lições do deserto. Eu queria terminar, se possível, queria pedir para a produção colocar aí. Isso. Lá no finalzinho. Diz assim: ele, Saulo, também aprendeu com... Escuta aí. Ele aprendeu com o quê? Com a imensidão do deserto.
esmaga, aquela imensidão do deserto vai esmagar o poder e a fraqueza do homem. Agora ele, Paulo, só pode depender de Deus. Por isso Paulo descobre também na experiência do silêncio e da solidão no deserto que as coisas de Deus são do modo como Ele quer e não como nós queremos. No deserto, Deus ensinou a Paulo a ser o líder que ele precisava para expandir o seu reino. Glória a Deus. Amém. Que Deus nos ajude. Convidar o companheiro presbítero, irmão Luceno. Que lição de Paulo, né, Luceno? O deserto é difícil, né, amigo? Mas passa. Passa. Só 3 anos. Vamos orar. Que Deus nos ajude, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida e sua família. E eu vou convidar aqui o companheiro, o presbítero Jonathan Lucena, que auxilia ali na secretaria da superintendência, para orar, agradecendo a Deus pelos 103 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, hoje, dia 24 de outubro. Nós vamos orar pelo nosso pastor, pela sua família, pela diretoria da igreja, pela mesa da convenção, pela Escola Bíblica de Obreiros, né, que termina hoje à noite, né, daqui a pouco. Vamos concluir aí, já com saudades, né, de tudo aquilo que aprendemos, que fomos edificados. Vamos orar, presbítero? Sim, senhor. Por favor. Oremos então no nome de Jesus. Pai amado, Deus de poder, nós te louvamos Deus, nós te bendizemos. por esta manhã feliz Obrigado, e abençoadora, pela tua palavra ministrada através do teu servo. Continua abençoando teu filho, evangelista Alessandro, sua família, fortalecendo cada vez mais. A tantos quantos foram alcançados, ó Deus, pela tua palavra, fortalecendo, confirmando tudo aquilo, ó Deus, que foi ensinado na vida dos teus servos. Te aproveitamos, ó Deus, para te agradecer pelos 103 anos desta igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, presidida pelo nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, pastor Samuel de Oliveira, vice-presidente, todos que fazem parte da diretoria. Continua abençoando, Senhor, os obreiros da tua casa, a mesa da convenção, todos os obreiros, pastores, evangelistas, diáconos, auxiliares, presbíteros, Senhor. Os teus servos que têm dado o apoio, aqueles que marcaram a história desta igreja, já partiram, mas que foram pedras fundamentais para que hoje estivéssemos aqui, Senhor, colhendo dos frutos que os teus servos plantaram. Aos teus filhos que estão na trincheira, no campo missionário, aqueles que estão espalhados em todo o território pernambucano, ajuda fortalecendo cada vez mais. Pedimos a tua bênção em continuação, fortalecendo, ó Deus, te agradecendo por esses dias também de Escola Bíblica de Obreiros e o seu encerramento que se dá daqui a poucos instantes. Continua abençoando o anjo da igreja, o pastor Ailton, sua família, sua esposa, a irmã Judite e a todos os seus familiares. Permanece abençoando a tua igreja. Continua fortalecendo, salvando, batizando no Espírito Santo e fazendo a tua glória, Senhor, se revelar cada vez mais através desta igreja. Te louvamos pelo privilégio de te servir e te servir nesta igreja. Assim te agradecemos por tudo. No nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do meigo Espírito Santo estejam sobre todos nós agora e para sempre. Amém e amém.